Hoje vou falar de polêmica. Suplementos que aumentam a testosterona. Será que eles têm algum fundamento? Pois é. Entenda que um homem saudável, ele produz em média 5 a 10 miligramas de testosterona por dia. Nesse contexto, ele vai ter uma produção semanal de aproximadamente 70 miligramas. Nisso, de forma prática, ele vai ter o quê? Cerca de 400 a 800 nanogramas por decilitro de testosterona total, Testosterona total. Com esses valores, o que é que ele consegue? Ele consegue manter sua função sexual, ele consegue manter a sua massa muscular, consegue manter a sua saúde óssea, consegue manter o seu humor, dentre outras funções diversas que a testosterona influencia. Então, quando a gente pensa em testosterona, a gente está pensando nesses valores para homens. E quando a gente pensa em uso de testosterona para ganhos de massa muscular, a gente está pensando em quê? Em doses que superam essas. Então, quando a gente está falando em doses de ganho de massa muscular, a gente não está falando de 810, está falando de 850, a gente não está falando nem mesmo de 900, porque existem pessoas que naturalmente têm a testosterona de 1000. Existem. E isso não necessariamente representa o maior ganho, tá? Mas o seguinte, o que é que seria uma testosterona a mais? Inicialmente 1.200, 2.400, 3.600. Tem gente com 5.000 de testosterona. Então assim, quando a gente fala em uso suprafisiológico de testosterona, a gente está falando de doses que são, o que é supra? Além do fisiológico. Além disso daqui. Mas não é um pouquinho além não. É bem além, Então é pegar o indivíduo que tem 500 de testosterona e levar ele para 1.500, 1.200. Ele vai ter um potencial de ganho de massa muscular aí, tá? E esse potencial é progressivo. Quanto mais testosterona, maior potencial de ganho de massa muscular? Sim, mas até certo ponto isso daí compensa. Por quê? Porque vai ter um momento que os colaterais, os efeitos adversos, vão superar em muito os potenciais benefícios do ganho de massa muscular a mais. Então assim, doses a mais de testosterona tendem a gerar maior resultado. Mas quanto maior a dose, menor o potencial de aumentar o resultado. Então assim, quando a gente pega um aumento de 1.200 para 2.400, dependendo do indivíduo, isso aqui pode representar pouco aumento de resultado. Porque tem indivíduos que não vão conseguir aproveitar essa testosterona toda. E ela vai servir basicamente para causar o quê? Efeitos colaterais. Já uma testosterona de 5.000, dificilmente vai ter um indivíduo normal assim que vai aproveitar uma testosterona dessa. Ele tem maior potencial de ganho com uma pessoa que 1.200, de 2.400? Tem. Mas o potencial é um pouquinho maior para um efeito adverso, um potencial de malefício bem maior. Então, o potencial de malefício ele é diretamente proporcional à dose. E os resultados, não. E quando a gente pensa em saúde, a gente tem o quê? Uma curva em U da testosterona. Ou seja, valores baixos pioram a saúde. Então, assim, tudo que está para cá tem menos saúde. E tudo que está para cá, depois dos 800, também tem menos saúde. Lembre-se que eu estou falando aqui do fisiológico. Tem indivíduos que fisiologicamente eles mesmos produzem 1.000 e isso é normal, tá bom? Tem indivíduos que 350 também pode ser considerado normal. Tudo vai depender do contexto clínico geral. Eu estou simplesmente te dando aqui um parâmetro fisiológico que está incluído na maioria das pessoas, tá bom? Então, quando a gente pensa em níveis fisiológicos, a gente está pensando em quê? Em saúde sexual, em saúde óssea, em saúde de forma geral. E quando a gente passa, a gente está pensando em menos saúde, quando a gente reduz, menos saúde. Só que aqui, a gente aumenta aqui
a maior probabilidade de ganhar massa muscular quando a gente passa desses valores. Então, vamos voltar para o nosso tema. Por que o indivíduo quer aumentar a testosterona? Para aumentar o potencial de ganho de massa muscular. E ele sabe que aumentar dentro desse fisiológico aqui não vai causar melhora dos ganhos. Por quê? Porque para você ter um ganho, você tem que passar do que é fisiológico, do que é normal, do que é natural. Então, assim, imagina um indivíduo que tem 400 de testosterona. Se esse indivíduo aumentar para 600 de testosterona, ele vai ter uma melhora, um potencial ganho muscular significativo a mais? Não. Isso aqui, na prática, é basicamente igual, tá bom? Inclusive, o mesmo indivíduo pode ter variações de testosterona. E isso não representa nada. Contanto que ele esteja na faixa fisiológica, isso aqui não tem significado nenhum. Então, falando de suplementação, existem suplementos que aumentam a testosterona? Olha, existem sim. Porém, esses suplementos têm um potencial de aumento de testosterona muito baixo. Então, assim, pense um indivíduo que tem 500 de testosterona. Vamos botar de outra cor para ficar mais fácil de entender e não confundir. Pense um indivíduo que tem 500 de testosterona. Ele usou o suplemento. Quais são eles? A gente tem a maca peruana, que já tem um potencial menor de aumentar a testosterona. A gente tem um tribulus terrestre, que aí já tem um potencial maior de aumentar a testosterona. A gente tem, por exemplo, a própria ashwagandha, que também tem um potencial de aumentar a testosterona, dentre outros. Porém, qualquer um deles entraria aqui. Porque quando ele tomou o suplemento, digamos que ele aumentou a testosterona dele em 10%. Olha, 10% de aumento de testosterona, você vai ficar grande, vai ficar forte. Olha aqui, como é que a testosterona dele vai ficar? 550. 550, tá onde? Tá aqui, no fisiológico. Então, assim, ele pode ter uma variação dentro do fisiológico. Porém, essa variação não tem um significado clínico. E o que é o significado clínico que a gente busca aqui quando a gente pensa no indivíduo que quer aumentar a testosterona para melhorar a massa muscular? A massa muscular. A massa muscular é a expressão clínica que esse indivíduo quer. Mas ele consegue com essa suplementação? Não. Ele consegue ter um exame mais bonito. E esse exame mais bonito vai ajudar ele em quê? Em nada. Talvez para mostrar para o amigo e se gabar, não sei. Mas para alguma coisa prática, não. Quer dizer que esses suplementos são 100% inúteis? Olha, depende. Ó, nem todos eles são simplesmente usados para aumentar a testosterona. A própria ashwagandha, ela tem diversos benefícios, como por exemplo a melhora da qualidade do sono. Como adaptógeno, também pode melhorar a questão da ansiedade e do estresse. O tribulus terrestre, a maca peruana, por exemplo, eles têm uma importante ação na libido, no desejo sexual. Vixe! Mexeu na libido a testosterona. Mexeu na libido porque a testosterona aumentou. É isso, Gabriel? Não. Libido é multifatorial. A gente não sabe ao certo quais mecanismos da libido o tribulus terrestre, a maca peruana vão estar atuando. Mas não é por ação direta da testosterona. A gente tem, inclusive, estudos em que são usadas doses de até 600 miligramas de testosterona por semana e em estudo controlado não foi visto uma alteração importante da libido. Certo? Embora existam muitos indivíduos que relatem esse aumento com o uso, né, da testosterona exógena em doses suprafisiológicas. Então, assim, é algo que, quando a gente pega estudo controlado, alguns dizem que sim, alguns dizem que não, mas quando a gente pega a maioria dos usuários, eles acabam dizendo que sim, talvez pelo viés de achar que toda libido é proveniente da testosterona. Então, assim, saiba que a verdade é que esses suplementos, de forma geral, eles aumentam a libido,
mas a libido é multifatorial, então assim, não garante que eu usar esses suplementos vou ter um aumento de testosterona, vou ter um aumento de libido, não é possível garantir isso. De forma geral, eles melhoram sim, por vários mecanismos, mas não é pelo aumento da testosterona de forma direta. E esse aumento de testosterona, mesmo que aconteça, não é suficientemente grande para promover o quê? Um ganho de massa muscular. E esses suplementos podem ser utilizados, né, inclusive por mulheres, tá? Então, tanto homens quanto mulheres, né, com uma boa indicação, podem se utilizar esses suplementos pensando ali na questão da libido. Mas, de massa muscular, não. Então, assim, quando você pensa em um Testo Booster, naquele suplemento ali que promete ganhos de massa muscular por aumento de testosterona, você provavelmente está sendo enganado. Então, fuja desse tipo de cilada. Um outro bem comum que tem o apelo de aumentar a testosterona é o ZMA. O ZMA ele tem zinco, magnésio e vitamina B6. É uma suplementação que não é que seja inútil, mas que usada para aumentar a testosterona não vai ter tanta eficiência. Por quê? Porque apesar do zinco funcionar sim para melhorar a testosterona, ele geralmente não está em falta. Ele funciona para aumentar a testosterona quando ele está em falta. Ou seja, o zinco é fundamental nesse processo de produção de testosterona no homem. Mas a grande chance é que você não esteja em deficiência e que você esteja usando um zinco a mais desnecessariamente, por exemplo. Então, assim, a grande questão é que todas essas vitaminas e minerais, eles podem atuar de forma direta ou indireta aí na produção de hormonal. Mas eles só vão ter um impacto significativo se você estiver com deficiência. Lógico que se você tiver com deficiência de zinco, suplementando o zinco, você vai provavelmente ter uma melhora da testosterona. Então tome muito cuidado com isso, tá certo? E não seja enganado, porque esse apelo da questão hormonal é muito grande hoje em dia. A indústria da suplementação e algumas pessoas, talvez por desconhecimento ou falta de ética, tendem a empurrar esse tipo de suplemento para você, que é consumidor, que gosta de aprender e que realmente quer gastar o seu dinheiro com suplementação, mas com suplementos que funcionam, tá bom? Então fique aí que logo mais tem um próximo vídeo.